Namchansan Pemai Gisaram Polayanse Shaging Drupye Pemai Jonishisudrai Purdu Kandram Ampe Kurji Sudadrupki Chinji Lapchir Sexu So Guru Pema Siji Hum Orjeng Namchansan Pema Gisaram Polayanse Shaging Drupye Pema Jonishisudrai Kurdu Kandram Ampe Kurji Sudadrupki Chinji Lapchir Sexu So Guru Pema Siji Hum Orjeng Namchansan Pema Rampolayanse Shaging Drupye Pema Jonishisudrai Kurdu Kandram Ampe Kurji Sudadrupki Chinji Lapchir Sexu So Guru Pema Siji Hum Sanje Chodan Sochi Chona Lanjanchu Bardu Tabso Chindagi Jinso Jipe Sonan Drula Sanje Drupaso Sanje Chodan Sochi Chonang Lanjanchu Bardu Dani Chabso Chindagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Penjir Sanje Drupaso Sanje Chodan Sochi Chonang Lanjanchu Dani Chabsu Chindagi Jinso Jipe Sonan Chindrula Penjir Sanje Drupaso Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum 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 Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum
Om Ha-Hum Benzara Guru Pema Siddhi-Hum. 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 Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha 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 Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha Gate Gate Paragate Parasangate Soha Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha. Om Mani Padme Hum Hare. 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 Om Tare Soha. 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 Om Tare
Tare Tan Soha Om 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 Tare Om Tare Tan Soha. Boa noite. Então, o nosso tema hoje ele diz respeito a como direcionar a nossa energia, né? Assim, de modo geral, o budismo ele é apresentado assim na imensa maioria dos casos, assim, das formas dos ensinamentos surgirem e se manifestarem, serem apresentados, nós tomamos o aspecto cognitivo como a base disso. A base dos ensinamentos, o aspecto cognitivo. Porque nós temos uma operação mental muito intensa. Assim, a mente do raciocínio é a porta mais disponível para nós, né? Mais usada por nós também. Então a gente tem uma familiaridade com o raciocínio assim, das coisas, né? No entanto, o aspecto da energia, ele é mais profundo, ele nos toca de uma forma mais direta do que realmente a parte cognitiva. Por exemplo, eu ontem também estava lembrando, né? A pessoa tem uma receita do naturopata e com essa receita ela sabe o que deveria comer, o que não deveria comer, como que ela deveria se comportar, né? Mas ela chega num buffet, a receita do naturopata ela perde o poder, assim, né? Ainda que aquilo tudo esteja explicado, a pessoa entende aquilo tudo, né? Quando ela olha para as coisas se comunicam com ela não através de um raciocínio, mas de uma comunicação direta. Elas movem a energia da pessoa, entende? Esse é um ponto assim crucial. Nós somos movidos pela energia. O raciocínio, as ideias que a gente pode ter, elas escassamente conseguem trabalhar esse tema eles não conseguem se sobrepor à energia. Na verdade, o que nós vamos fazer é raciocinar, aí a gente entende, nós entendemos. Aí depois nós temos que praticar. Ou seja, nós temos que fazer uma acumulação. Nós temos que transformar aquela compreensão em um movimento de energia. Enquanto aquilo não se transforma num movimento de energia, não tem força. Então nós vamos encontrar muitas pessoas que são capazes de discursar, por exemplo, contra o fumo e eventualmente fumam. Eu não acho que haja nenhuma contradição assim, a pessoa saber tudo sobre o cigarro e o malefício do cigarro e que ela deveria abandonar aquilo, que as pessoas não deveriam fumar e ainda assim a pessoa, mesmo com esse raciocínio, ela sente dentro dela um impulso, né? O mesmo se dá em relação às emoções perturbadoras. A pessoa pode pensar que raiva não é interessante, que inveja não é interessante, que desejo apego não é interessante, não é? Que a desistência, o desânimo, ou a carência, ou a raiva, rancor, ódio, medo, etc., não são interessantes. Mas as circunstâncias aparecem e a pessoa treme. Então esse movimento é sempre um movimento de energia, né? Assim. Então os próprios objetos, quando nós olhamos em volta, aquilo que nos faz
o olhar se deter, não é por um raciocínio, é por uma energia que se move. Então, na verdade, nós somos movidos por esse aspecto, é um aspecto sutil. Eu considero que o aspecto da energia ele é de grande importância, assim, né? De grande importância. Ele não é muito fácil, não é muito encontrado, mas ele introduz assim um aprofundamento rápido da nossa prática, da nossa compreensão de como que as coisas funcionam, né? Por exemplo, o aspecto da energia, quando nós olhamos, voltando ao tema do buffet, né? A pessoa olha alguma coisa que ela não deveria comer, por exemplo. Aí brota uma energia. Aí alguém está do lado e diz, olha, eu fui com você lá na consulta, né? Você está com esse problema, é melhor não comer isso. A pessoa, ela entende, o outro manifesta uma certa energia, né? Aí a pessoa fica pensando como que ela vai fazer para subverter aquilo e comer, enfim, né? Assim, como que ela pode fazer? Porque a energia comanda, a pessoa ela é impulsionada naquela direção, assim, né? Ela tenta justificar, ela tenta dizer alguma coisa, assim, que permita ela seguir naquela mesma direção, né? Mas aí, quando nós estamos analisando, vamos supor que a pessoa é um praticante, né? Ela volta para a sala de meditação e senta-se. Aí pode ela ficar com essa pergunta, mas a energia é do objeto ou é minha? Então, esse tema da energia ele é muito interessante, a pessoa podia dizer, isso é a energia do que estava na frente, né? Que me pegou. Se não tivesse aquilo na frente, eu não teria energia. Mas, por exemplo, se aquilo está na frente e não move a energia da pessoa, então tem uma parte que é a energia da pessoa. Mas essa energia é da pessoa ou do objeto, né? Então a energia é interessante porque ela opera dentro da perspectiva do que no budismo nós vamos chamar de coemergência, né? Os objetos, eles coemergem com a nossa mente. Quando a nossa mente surge de um certo jeito, os objetos, eles surgem também de um certo jeito, né? Então, quando nós vamos estudar Prajnaparamita, por exemplo, a gente trabalha o Prajnaparamita de modo discursivo, né? Um raciocínio, assim. Mas, na sequência, nós vamos precisar converter isso também no aspecto de energia, né? Mas, por exemplo, no aspecto discursivo do Prajnaparamita, nós vamos entender que os objetos, eles são como espelhos que refletem dimensões internas nossas, né? Então, aqui eu estou usando um processo discursivo para falar sobre esse fenômeno, né? Então, vamos dizer, a pessoa tem a fotografia de um filho, né? Então, a pessoa olha a fotografia do filho e ela tem uma emoção parecida com a emoção que ela tem quando olha o filho. Se ela olhar o filho, olhar para a foto, é parecido. Esse é um ponto muito curioso, por quê? Porque a gente vê que a foto é papel e toner, mas ela consegue surgir como um espelho que a pessoa vê o filho na foto, né? Não só vê o filho, como manifesta a energia correspondente ao filho, né? Isso em outras situações assim de relações não tão duradouras, né, como filhos, né? Por exemplo, a pessoa tem a fotografia do namorado, né? Aí tem um momento que a foto faz bem, depois tem um momento que a foto mais ou menos, né? Depois tem um período que a foto faz mal, né? Pode acontecer, né? Aí, milagrosamente, pode ser que a foto comece a fazer bem de novo, né? Assim. Mas a gente não pode culpar a foto, não é verdade? Então fica mais claro que a foto é um espelho que reflete um estado interno. Então a foto e o estado interno coemergem numa experiência, né? Só que essa experiência, essa coemergência, ela dá origem a uma energia. Surge uma energia na pessoa. Não é apenas ela dizer o filho, é o namorado, a namorada, né? Não é apenas isso. Tem uma energia que se move. Se não tiver energia que se mova, a pessoa nem olha.
Então, no budismo, a gente estuda os 12 elos da originação dependente. Nós temos o 7º elo, depois de muitas complicações que vão se consolidando, vem o 7º elo, que é chamado Vedana. No Vedana, nós gostamos ou não gostamos das coisas, né? A gente tem uma sensação de gostar ou não gostar. Esse gostar ou não gostar, ele não é tudo. Há também aquilo que nós chamamos de indiferença. Então, esse ponto da indiferença, ele é muito curioso, assim, é muito curioso, né? As pessoas veem algumas coisas, outras pessoas veem outras coisas, né? Eu acho que vocês conhecem essas coisas assim, por exemplo, a namorada cortou o cabelo. O namorado não vê que ela cortou o cabelo, né? É uma insensibilidade masculina, assim, né? Tem outras insensibilidades. A pessoa trocou um brinco, trocou alguma coisa, né? Tem uma roupa nova, o outro não vê, assim, né? E o outro pode ser que veja olhares que estão ao redor, assim, ele vê aquilo, né? Assim, né? Mas tem outras coisas que ele não consegue ver. Então nós vemos algumas coisas que karmicamente surgem dentro de nós como significativas. Significativas por quê? Porque elas movem a nossa energia. Aquilo que não move a energia, a gente não vê. Então a gente começa a converter isso, né? A gente começa a perceber. Vedana não é Vedana simplesmente. Não é gostar ou não gostar. Gostar ou não gostar está ligado ao movimento da energia. Então nós vemos aquilo que movimenta a nossa energia e aquilo se torna atraente. Ou nós vemos coisas que deprimem a nossa energia que a gente considera assustador. A gente tenta se distanciar. E existe uma vastidão de fenômenos que a gente não vê. Porque eles não movem a nossa energia nem numa direção nem noutra. Isso não quer dizer que eles não sejam relevantes, não sejam importantes. Vamos supor, se nós estamos agora naquilo que a gente poderia chamar de crise ambiental, né, global, isso vem justamente por esse efeito de Vedana, de coisas que a gente não considera importantes, não vê. Né? Então, se a gente destrói o ambiente, parece que aquilo não tem uma grande importância. Aquilo nem é bom, nem não é bom. Aquilo é algo que eu não quero nem ver. Então, o Vedana tem isso, né? Tem essa obscuridade da mente. A gente não vê muitas coisas, porque aquilo não move a nossa energia. Mas aquilo que move a energia, a gente vê, e se a gente vê intensamente, a gente lembra. A gente acessa de novo aquilo. Assim, né? No budismo a gente estuda, por exemplo, não só os Vedanas, mas na sequência de Vedana vem o 8º elo, que é chamado desejo e apego. Então nós temos essa sensação de gostar, ela vem desse movimento, dessa energia que surge dentro. Na sequência, a gente tem um impulso em direção ao objeto, nós queremos aquilo. Na sequência de querer aquilo, existem as ações volitivas, que são chamadas assim. As ações motivadas por um interesse em se aproximar daquele objeto, de colher aqueles objetos uma multiplicidade de vezes. Isso corresponde ao 9º dos 12 elos, 9º elo. O 9º elo, ele é fundador das nossas identidades. Por exemplo, baseado no 9º elo, nós temos muitas experiências de coisas, aquilo que a gente sabe fazer. Né? Por exemplo, a pessoa sabe cozinhar, por exemplo. Isso, a pessoa já sabe o que gosta, ela vai lá, arruma aquilo, compra um prato, está feliz. Assim. Isso é ação volitiva. A pessoa consegue movimentar ao redor as coisas de tal forma que tudo fique agradável para si ou para os outros também. De modo geral, nos 12 elos da originação dependente, a gente descreve essa capacidade com relação a nós mesmos. Né? Nós fazemos coisas autocentradas. Então eu produzo coisas para obter um resultado que a minha energia suba. Todas as pessoas que operam desse modo, inevitavelmente elas são ciclotímicas. Então tem períodos, por exemplo, que nós estamos melhor,
tem períodos que nós estamos pior. Por quê? Porque nós dependemos das circunstâncias e como que as coisas estão se estabelecendo ao nosso redor. Ou se a gente tem algum controle sobre as coisas e consegue produzir coisas favoráveis, a gente fica bem. Senão, a gente passa mal. Mas o nono elo, ele é fundador da identidade. Por quê? Porque quando nós geramos uma certa habilidade em produzir os fatores que fazem a nossa energia brilhar, nós entramos no 10º elo, que é quando nós sentimos que nós existimos enquanto alguém que tem habilidade e autonomia de dirigir o seu próprio destino. Por quê? Porque a pessoa sente que ela consegue manipular as coisas ao redor e produzir o que ela quer. É um momento também que os adolescentes ou os adultos jovens se separam dos pais e mães. Porque os pais e mães, eles têm uma compreensão do que deve ser feito para produzir o melhor para os filhos. Mas essa compreensão, ela pode não se ajustar mais do que os próprios filhos geraram como experiência. Então eles têm uma experiência própria sobre o que eles acham que é melhor para eles. Como eles já têm agora uma experiência acumulada do que seria favorável, essa experiência começa a se distanciar da experiência dos pais na condução do próprio movimento dos filhos. Então tem uma hora que os filhos já mais empoderados no 10º elo, tendo consolidado a sensação do que eles deveriam fazer ou não deveriam fazer, eles começam a se movimentar por conta própria, que é o 11º elo. O 11º elo é onde nós estamos. Aqui, de modo geral, todos nós passamos por isso, a gente saiu de casa em algum momento. Assim. Nós estamos andando autônomo, achando ótimo isso. O 11º elo, na visão do Osho, que é uma visão assim, muito comovente que eu vi ele descrevendo, é como um regato, um pequeno rio, entrando num deserto. Aí o Osho dizia, isso na época que ele era Rajneesh, mas não era o Osho ainda. Ele dizia, e o regato não vai atravessar o deserto. Isso é a descrição do 12º elo. Ou seja, nós entramos em alguma coisa que a gente não consegue chegar ao fim. Ou seja, a nossa vida ela não chega ao fim, ela é interrompida. A nossa capacidade de andar, ela vai se reduzindo, a força desse curso d'água vai se reduzindo e se interrompe. As coisas que a gente gostaria de fazer, a gente não completa. Aquilo é interrompido. Então o regato não atravessa. Naturalmente o próprio Osho tem uma solução para isso. O Osho se apresentava como um mestre budista. Eu acredito que ele era um mestre realmente. Aí ele dizia, o regato, ele só atravessa o deserto quando ele se dissolve enquanto o regato vira nuvem e atravessa e chove do outro lado. Né? Então os regatos sempre atravessam os desertos, porque eles evaporam e atravessam por cima. Eles não atravessam por baixo, mas atravessam por cima. Então esse é um ponto interessante. Né? Isso significa também morte e renascimento. 12º elo, ele diz respeito ao fato de que as coisas que a gente quer e a nossa capacidade de controlar as circunstâncias, ela tem um máximo, depois ela começa a se reduzir. Então as pessoas mais velhas, tem algumas pessoas que eu acompanho assim, as pessoas começam a perder a capacidade de dirigir automóvel, depois elas perdem o cartão do banco. Então tem alguém que começa a cuidar da pessoa em todas as coisas. A pessoa vai perdendo o controle sobre o corpo, de acordo com a idade, né? Tá certo que pode também pessoas de muita idade não acontecer isso. Pode acontecer. Eu lembro de uma chinesa que ela ganhou um campeonato de natação sênior com 104 anos. Aí perguntaram para ela, você nada há muito tempo?
Olha, ela disse, eu tive um problema de saúde aos 80 anos. Aí me aconselharam a nadar. Eu achei aquilo super interessante. Ela começou uma nova vida, assim, aos 80. Né? Então tem esses casos. Né? Quando a gente vê assim. Esse é um caso assim, saudável, né? Mas a gente sempre encontra uma velhinha em algum lugar que fuma, come linguiça e o café da manhã, assim, é café preto com torresmo. Né? Ela está com 109 anos. Todo o pessoal saudável já morreu. Ela fuma palheiro, não é esse cigarro assim, comercial. Isso é realmente muito interessante. Sempre tem esses contra-exemplos, a gente não sabe de onde, né? Para atrapalhar. O Tiago Rinpoche, o meu mestre, dizia: nossa vida é determinada pelo karma. Essa é uma explicação interessante, né? Eu, de modo geral, eu me rebelo um pouco com essa descrição, né? Porque, especialmente no Ocidente, a gente tem fé na ciência, né? Então, por exemplo, se ele diz que é karma, aí não importa o que comer, vai morrer quando tiver que morrer. E a gente mais ou menos entende, assim, que tem uma causalidade. Mas os orientais, de modo geral, eles colocam aquilo muito na dimensão do karma mesmo. Eu acho que isso é um fato, mas talvez um dos karmas seja a gente acreditar no karma também. Agora, se a gente olhar o karma como aquilo que decide a causalidade, então nós podemos imaginar que a gente pode fazer mudanças das estruturas kármicas de modo causal e nos conectarmos com aquilo que é mais favorável, que sustenta melhor a nossa vida do que não é. No Ocidente a gente também acredita em estatística. Então é curioso, assim, a população comendo um certo tipo de coisa, ela tem tais doenças coletivas que vão surgindo. Se a pessoa alterar a sua forma de viver, como nós estamos olhando na cultura ocidental, as pessoas estão vivendo mais. Por quê? Porque elas estão observando uma série de coisas. Né? Isso permite que a vida se estenda também. Né? Esse é um ponto interessante. Isso também diz respeito ao karma. Mas esse ponto, ele é um ponto interessante. Como que a gente pode alterar as nossas disposições kármicas? Como é que nós podemos alterar? As disposições kármicas movem a nossa energia. O budismo a gente estuda isso cuidadosamente. Assim. A gente entende, por exemplo, tem uma expressão que chama responsividade. É uma expressão assim, muito preciosa. Tem uma série de neologismos. Assim. O Ocidente vai terminar incorporando uma série de palavras que não pertencem propriamente ao tipo de observação que a gente faz das coisas. Né? Mas a responsividade é um tema importante. Ele diz respeito assim, por exemplo, alguém faz alguma coisa para nós e brota raiva. Né? Não sei se algum de vocês já sentiu isso. Assim. Certo. Aí surge assim, tem um efeito. Né? A raiva é muito interessante, né? Porque ela surge e se instala como se fosse completamente verdadeira, né? Como se fosse oportuna, como se ela tivesse que se manifestar daquele modo naquela hora, assim, naquele sujo, assim, quente. Né? No entanto, como acontece também com os cachorros que correm do lado de bicicletas, de motos, de automóveis, se a gente para o carro e olha para o cachorro fica meio sem jeito, né? Porque ele parece que precisa daquele movimento para estimular. Né? A gente olha para ele, MPB, você tem a natureza de boi, mas seja um bom cachorro. Acelera, ele já vai atrás de novo. É muito interessante. Isso é responsividade, né? Alguma coisa acontece e a nossa energia se move e aquilo então se dá. Né? A nossa prisão se dá pela responsividade. Ela não se dá por um raciocínio, por uma teoria. Ela se dá pela responsividade. Se nós fôssemos obedientes às várias disposições descritivas e às várias disposições intelectuais,
um mundo teria muito menos corrupção, teria muito menos crime, teria muito menos confusão. Nós já ouvimos todas as recomendações que as pessoas deram, geração após geração. Muitos seres iluminados de diferentes tradições surgiram e apresentaram sistemas de vida assim, muito valiosos, né? Mas nós seguimos pela responsividade, nós temos dificuldade disso. Nós também nos descrevemos pelas responsividades. Uma coisa curiosa. Assim. Por exemplo, a gente pode ter uma certa compostura, mas se vocês têm um namorado, uma namorada mais recente, né? Passado aquele primeiro momento assim, de compostura, a pessoa começa a confessar para o outro as suas responsividades. Né? Eu não posso ver tal coisa, aquilo eu tenho um impulso. Aí o outro, eu também tenho tal coisa. Aí eu nasci com a lua em tal lugar. Aí eu tenho ascendente tal, eu tenho o meio do céu em tal lugar, eu tenho Marte em tal lugar. Aí a pessoa começa, vai descrevendo aquilo tudo aí. Ela está descrevendo o quê? Ela está descrevendo a sua responsividade. Descrevendo como é que seus impulsos brotam e ela está se eximindo das culpas. Aquilo é Marte, é a Lua, no meio do céu, é o horário disso, o horário daquilo. A pessoa, eu fora. Fazer o quê? Mas isso veio assim, né? Aí existem aqueles casos graves da pessoa, por exemplo, né? Ariano com ascendente Virgo. É uma situação grave. Naturalmente, aí tem os piscianos, né? Os aquarianos, né? Tem os vários signos, cada um como um estereótipo assim, que a gente imagina, né? Aqueles que viajam mais, viajam menos, aqueles que são mais apegados, são mais terra, mais ar, fogo, água. Né? Felizmente tem os de água, né, que choram, enfim. Né? Assim, se não fosse isso, a vida não teria graça. Assim, né? Então é interessante esse ponto, né? Super interessante, né? Mas, na verdade, se não fosse os capricornianos para construir o mundo, manter as coisas andando, né? É assim. Quem quer? Fazer o quê, né? Carregar o mundo, né? Tem que existe alguma coisa previsível, né? Fazer a coisa direita, assim, né? Enfim, alguém confiável. Mas, então a gente começa a olhar assim, né? A gente termina, a gente pega o próprio signo. Uau, eu sou isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, eu sou tal coisa. Se a gente se enganar, pegar um outro signo e também dizer, eu sou isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, aquilo é muito bom, assim, né? Então, felizmente, a gente tem muitos signos também, né? Porque a gente tem ascendente, tem essa coisa. Eventualmente tem algumas coisas que não se considera, por exemplo, eu tenho mãe em Virgo. Né? Significa minha mãe é virginiana. Isso é um tipo de karma específico. Assim. Então todo mundo tem alguma coisa. Eu acho o signo da mãe super importante, assim, sabe? Porque aquilo não só tem a lua no céu, como tem o sol e como tem a mãe na terra. Assim, aquilo é uma influência para todo o sempre. Assim. É um problema, né? Ou não é um problema. Quer dizer, não seria um problema, é uma benção, na verdade. Né? Mas, então tem esses aspectos. A pessoa, ela copia também as oportunidades que ela vai encontrando, as pessoas que ela vai encontrando na vida, elas têm muita importância. Né? Não só os astros no céu, as estrelas em algum lugar, mas especialmente as pessoas que ela encontra. Né? Isso é super importante e eventualmente pode ser muito grave também. Né? Que a gente pode pegar coisas boas e pegar coisas ruins. O nosso karma vai se configurando a partir das múltiplas experiências que a gente tem. Né? Na visão budista, existe aquilo que é chamado de Alaya Vijnana. Alaya Vijnana, se a gente quiser entender, vamos começar pelo lado bom, assim, né? Amor, né? Compaixão, alegria, equanimidade. Isso não chega a ser propriedade de alguém, né? Por exemplo, se a gente fosse descrever o signo,
Bom, você tem amor, compaixão, compaixão, amor, alegria e equanimidade. O pessoal, pá, eu tenho. Aí qualquer signo tem, entende? Se não tem, aquilo não é o problema do signo. A pessoa, ela pode acessar isso. Então, na visão budista, existe uma vastidão de aspectos que nós podemos acessar. Essencialmente, nós podemos acessar todos os aspectos. Por exemplo, alguém de um signo pode acessar os aspectos de outros signos. Porque todas as coisas elas estão dentro de um grande espaço que as nossas mentes podem acessar. É como o conhecimento, assim. Tem o professor, facilitador, nos introduzindo no conhecimento que está estabelecido, que ele representa. Ele foi treinado, ele sabe nos introduzir naquilo. Então, aquele conhecimento é de domínio público, porque ele está em algum lugar. Se tiver alguém que aponta para nós, nós conseguimos chegar naquele lugar. Né? Se tem um professor que vai para o quadro, ele começa a escrever e explicar aquilo, se ele consegue andar por ali, por que nós não conseguimos andar naquelas regiões? A gente consegue andar, a gente aprende. Então nós podemos, vai alguém na frente, o outro vai aprendendo o caminho, seja aquilo matemática, física, química, biologia, a história, a geografia, etc. Né? Agora, esse conhecimento que o instrutor, ou que o professor, ou que o guia aponta para nós, ele vai nos levando, não quer dizer que aquilo seja verdadeiro. Mas aquilo está estampado no céu de uma mente coletiva. Ele está estampado num espaço absoluto. Ele está lá. Nós podemos acessar aquilo. É uma coisa curiosa, né? Aquilo é muito mais próximo da Wikipedia do que da Enciclopédia Britânica, por exemplo. Quando a Enciclopédia Britânica apresenta as coisas, elas parecem definitivas, né? As enciclopédias do passado. As enciclopédias de hoje são tipo Wikipedia, né? Hoje nós temos um verbete, amanhã aquele verbete dá uma ajustada, né? Aí nós vamos ajustando aquilo. Por quê? Porque o conhecimento ele vai se ajustando. Nem sempre ele... Quer dizer, ele nunca está final, ele nunca é final. Nós vamos olhando e vamos retificando e arrumando, mesmo coisas históricas, né? É muito curioso que, por exemplo, se diz assim, o passado passou, o futuro não chegou. Eu acho isso mais ou menos. Eu não acho, por exemplo, que o passado passou. Eu acho que o passado só existe no presente. E o passado vai mudando. Então, o que acontece? Nós temos uma visão do passado, aí nós avançamos um pouco, a gente olha de novo, a gente tem outra visão do passado. A gente avança mais um pouco, tem outra visão do passado. A gente até já comentou, assim, já aprendeu na escola, né? No meu tempo, as pessoas aprendiam que o Brasil foi descoberto, né? Não sei ainda se as pessoas estão usando essa noção da descoberta do Brasil, né? Muito mais justo é falar da chegada dos europeus ao Brasil, né? Além do mais, as datas também já mudaram. E os autores também mudaram. Então não foi Pedro Álvares Cabral, não sei se vocês já sabiam disso, assim, né? A situação é grave. Assim. Aí a gente vai encontrando outros europeus que chegaram antes, né? Vai encontrando outras coisas, assim, né? Aí a gente vê, eles chegaram aqui, encontraram os índios. Aqui tinha muitas culturas sofisticadas surgiram aqui dentro. Por exemplo, na região da Amazônia, como Santarém, né? É uma região de uma cultura contínua de 15 mil anos, onde as pessoas tinham roupas, tinham escrita, tinham uma série de elementos sofisticados, assim, né? A gente podia pensar que aquela cultura era inferior. As terras, as manchas de terra onde essas culturas existiram, elas geraram uma quantidade muito grande de fertilidade no solo. Então tem manchas de fertilidade onde haviam esses aglomeramentos humanos de outro tempo. Então se vocês olharem as manchas que nós estamos deixando para as gerações futuras, né, são manchas tóxicas.
Eles deixaram manchas de terra fértil para nós. Onde eles andavam, a terra aumentava a fertilidade, né? É assim, né? Então é muito curioso o jeito que a gente olha. Então a gente começa a olhar o passado começa a mudar. Ele vai se transformando, né? Agora, muito recentemente, eles aparentemente confirmaram que a Lua já fez parte da Terra, né? Eu vi agora um relato bem recente. É uma teoria já mais antiga, mas houve uma colisão com um planeta anterior e gerou a Terra e a Lua, né? Então o passado vai mudando. Constantemente ele vai mudando. Agora, o passado ele existe no presente, mas o futuro ele também existe no presente. Eventualmente, nós vamos encontrar também futuros que se tornaram passados antes de se tornar presentes, né? Então, de modo geral, nas nossas vidas, nós temos vários futuros que simplesmente não vão acontecer, né? Então a gente teve várias imagens de futuro. É interessante assim, o futuro ele existe como a lua no céu. Ele faz parte da nossa vida. A gente não chega na lua, mas a lua está ali. Então o futuro ele energiza a nossa vida. Ele define direções de movimento. Mas isso não quer dizer que a gente vá atingir aquele futuro. Mas aquele futuro ele energiza, ele nos coloca em marcha, nos coloca em movimento, né? Eu considero que um dos sinais da velhice, né, é justamente o desaparecimento do futuro. Então, quando a gente vai acompanhando assim as pessoas, tem um certo momento que a pessoa diz, bom, isso eu não vou fazer nessa vida, isso eu também não vou fazer, isso eu também não vou fazer. Daqui a pouco a pessoa está no sofá, pilotando o sofá, né, com um comando e uma tela. Aquilo já é situação grave, né? Então, a pessoa perde esse movimento. Quando o futuro desaparece, o movimento da nossa energia também murcha. Quando o movimento da nossa energia cai, o movimento do nosso corpo cai. Quando o movimento do nosso corpo cai, a gente não respira mais muito bem, os fluidos não funcionam mais muito bem, nós vamos andar meio rápido assim para um colapso, né? E a gente vai considerar que isso é o aspecto grosseiro do envelhecimento. Mas o aspecto grosseiro do envelhecimento começa com o aspecto sutil do envelhecimento, que está conectado ao futuro, né? Se vocês olharem as pessoas que vivem mais, elas têm uma noção contínua da vida, né? Que vem pela sabedoria da igualdade. A sabedoria da igualdade é assim, por exemplo, o movimento da energia da pessoa não se dá simplesmente focado no presente dela. Ela tem uma visão de harmonia do mundo, por exemplo, né? Então ela se movimenta, ela planta, sabendo que ela não vai colher. Mas isso não tem importância nenhuma. Ela não está aqui para colher as coisas. Ela está aqui, ela é um jardineiro, ela está arrumando tudo, né? Então ela se mantém em movimento. Ela não está trabalhando para si. Ela está numa visão ampla. Então ela olha de forma ampla os seres todos. Então ela se move como um artista. Ele não está fazendo algo prático propriamente, ele está arrumando, ele está embelezando, ele está organizando aquilo, né, de uma forma ampla. Ele se alegra pelas gerações que virão, pelos outros que virão. Então ele trabalha com ideias, ou trabalha em vários níveis, né? Mas ele não tem a visão dele limitada a fazer alguma coisa para obter então um resultado que ele vai colher. Ele não tem essa noção. Então nossa mente pode ser ampla. Aí o movimento da energia também é amplo. E aí o próprio corpo está estimulado por alguma coisa ampla, né? Se a pessoa entra, por exemplo, em bolhas estreitas e os elementos vão entrando em colapso, num certo momento a pessoa não tem nada no futuro, o passado ela tem a sensação que passou e o presente não tem conteúdo. Quando isso se dá, a energia entra em colapso.
a pessoa pensa que ela tem um problema com a energia. Mas ela está se movendo karmicamente. Os elementos que karmicamente produzem o movimento da energia, eles começam a desaparecer. Vocês vão perceber assim, também no cotidiano, como nós estamos funcionando, né? Nós estamos excessivamente focados em objetivos que nos permitam viver em meio a um ambiente desafiador, que é o ambiente que nós vivemos agora. Então, na medida em que nós estamos focados de modo estreito para viver num ambiente desafiador, né, pode ocorrer que alguns elementos desse ambiente desafiador, que nós não olhamos muito, alguns desses elementos sejam aflitivos para nós. A gente não tem, eles não produzem um movimento de energia favorável. Então nós podemos facilmente entrar em depressão. Assim, é muito importante nós trabalharmos, quem está em meio ao mundo, assim, deveria trabalhar a sabedoria da igualdade, como se fosse um remédio que ela tomasse todo dia, um comprimido que ela tomasse todo dia. A sabedoria da igualdade é a capacidade de olhar os seres ao redor, se interessar por eles, como se estivesse se interessando com os filhos, com as pessoas mais próximas ou consigo mesmo. A tal ponto que a pessoa pudesse se alegrar com as coisas boas que acontecem com o outro. Se a pessoa consegue se alegrar com as coisas boas que acontecem com o outro, talvez ela também se engaje em propiciar coisas boas para os outros. Quando a pessoa faz isso, independente de são seres humanos ou não, a pessoa pode estar protegendo a natureza, protegendo as plantas, protegendo o mar, a água, as montanhas. Ela pode estar olhando desse modo. Quando ela se move dessa forma mais ampla e vai obtendo resultados, a energia dela é sustentada de uma forma muito mais ampla. Se a pessoa tem um foco muito estreito, como nós somos eventualmente forçados a ter, né? Porque a vida ela exige de nós, nós vestirmos identidades que têm focos estreitos. E nós somos obrigados a trabalhar com focos estreitos. Se algum desses elementos do foco estreito entra em colapso, a gente entra em colapso junto. Então é super importante a sabedoria da igualdade, né? Olhar de forma ampla em todas as direções, se alegrar com as pessoas, né? Se alegrar com os seres. O Tiago do Rinpoche, meu mestre, dizia: o mundo ele é tão desafiador que eventualmente nós não temos nada das nossas próprias vidas para se alegrar. Mas se nós tivermos a sabedoria da igualdade, então isso é uma coisa possível, né? Ele dava um exemplo que eu custei a entender, assim, porque é um contexto tibetano, né? Ele disse, os tibetanos eles viviam numa cultura muito simples, assim, né? Então não tinha caminhões, na verdade, né? As pessoas viajavam em caravanas com os animais, que elas iam também sacrificando os animais e aquilo ia gerando, crianças nascendo durante aquele movimento, eles eram nômades, assim, andando. E eles se encontravam, tinha alguns lugares que tinha água, tinha abrigos, no final do dia eles se encontravam. E nesses movimentos tinham pessoas ricas, que dispunham de muitos recursos, tinham alimentos, e tinha gente muito pobre, muito carente, também viajando, todos paravam nos mesmos lugares. Então tinha um tipo de generosidade, né, de igualdade, de sabedoria de igualdade, que era assim, quando eles chegavam, aqueles que já estavam cozinhando, vamos supor, uma panela muito grande, assim, né, no fogo, né? Aí cada um que chegava botava alguma coisa dentro da panela. Na hora que aquilo estava pronto, todo mundo comia o que precisava, né? Cada um colocava o que podia e comia o que precisava. Esse é um ponto interessante, assim, sabe? Por quê? Porque surge uma igualdade, né? Todo mundo se alegra, cada um oferece o que pode e usa o que precisa. Isso diz respeito à igualdade, né? Sabedoria da igualdade. Nós nos alegramos, se a gente tiver uma panela grande de poder oferecer comida para muitas pessoas, nós nos alegramos.
É assim. Então esse é um elemento de, assim, importante, né, da gente entender que as nossas vidas elas não são estreitas, elas podem ser amplas. Se nós temos vidas amplas, a alegria pertence ao nosso coração. Então a nossa energia ela é ampla, né? Agora aqui eu estou descrevendo o aspecto mais grosseiro desse tema, né? Que é assim, nós na dependência de objetos, impulsionados por estruturas kármicas. E, num outro extremo, assim, num outro extremo totalmente distante disso, não separado, mas distante disso, né? Vocês vão encontrar os mestres que têm a visão da clara luz. Eles têm a visão da natureza primordial. É como se eles tivessem, numa etapa anterior do treinamento deles, também sido pessoas comuns, cuja energia depende das aparências, depende da panela de comida, depende do que eles ganham ou não ganham. Mas eles se perguntaram, se uma miragem pode fazer a minha energia subir, eu penso que eu vou encontrar uma coisa. E eu não vou encontrar. Mas eu penso que eu vou encontrar. Eu me engano. E eu ando numa certa direção porque eu penso que alguma coisa vai acontecer. E eu estou animado por uma energia. Quando eu chego naquele lugar, não há aquilo. Nunca houve. Aquilo foi um engano. Mas eu me movimentei durante um longo tempo sustentado por algo que não existia. Então, eu não posso dizer que a energia vinha do objeto. A energia vinha de dentro. Então eu não preciso do objeto para movimentar minha energia. Porque um engano é capaz de fazer a minha energia aparecer. Então eu posso fazer essa energia se mover sem precisar de um engano. Então eu vejo como que a energia do engano surgiu. E como que eu faço a energia surgir sem precisar do engano, mas simplesmente porque eu vou fazer a energia surgir. Também esse é um ponto super interessante, porque de um certo modo nós também nos descrevemos assim, eu gosto disso, não gosto daquilo. Quando eu vejo isso, meu olho brilha, quando eu olho aquilo, minha energia baixa. Isso é a descrição do karma. É como se nós estivéssemos necessariamente vinculados a estruturas kármicas, a estruturas de prisão, que nós vamos chamar assim, né? Mas aí nós descobrimos que não. A gente descobre que a estrutura kármica, ela não precisa ser obedecida. Nós podemos movimentar a energia de modo autônomo. Se a gente movimenta a energia por um engano, então nós podemos também movimentar a energia de forma direta. Aí a gente pergunta, se eu não estou me movendo a partir de uma estrutura interna, condicionada, que é um karma, eu estou movimentando a partir do quê? Essa é uma pergunta super importante, né? De onde brota o meu mundo interno? Nesse aspecto sutil como energia. Está certo que nosso mundo interno poderia brotar também como conceitos, como imagens, como ideias. Mas aqui eu estou descrevendo como energia. De onde brota essa energia quando não há condicionamento, não há objetos? Essa é uma pergunta interessante, que ela nos remete à própria meditação, né? Então nós sentamos em meditação. Aqui é um desafio imediato, né? Porque não tem nada, em princípio não tem nada dentro da meditação. E a energia está presente. Se vocês fizerem só isso, isso é um grande treinamento.
Aí vocês vão olhando, de onde brota essa energia? Se ainda tiver uma motivação, tiver algum nível de artificialidade, com o tempo vocês vão ver que esse nível de artificialidade, ele cede e existem níveis mais profundos sem artificialidade, mais embaixo. Até o ponto que vocês vão perceber que existe um nível que vocês não podem nem dizer que é vocês mesmos. Porque quando a gente descreve a nós mesmos, a gente descreve a partir de estruturas, tipo impulsos que possam brotar. Né? Aqui não tem impulso, mas tem uma energia incessantemente presente. E os mestres, eles vivem nessa conexão. Isso também é chamado de Guru Yoga. Né? Guru Yoga é o caminho do foco na natureza última. Então eles vivem nessa conexão. Eles, quando se aproximam dos lugares, eles não bebem energia do lugar. Eles derramam energia sobre o lugar. Isso é parecido com uma mãe, por exemplo, dentro de casa. Ela está arrumando a casa, ela não está... Ela até pode parar de vez em quando e dizer, que lugar bonito, que maravilha esse lugar que eu estou vivendo. Assim. Mas, na verdade, ela precisa permitir que surja um fluxo constante de energia a partir do qual ela vive e derrama o seu movimento por onde ela anda. Aí tudo vai ficando bonito e arrumado. Aquilo tudo vai se ajeitando. Assim, né? Essa energia que arruma tudo ao redor é a mesma energia que sustenta ela viva. E os olhos dela brilham. Essa energia é a energia da vida. Essa energia, ela, por exemplo, quando vocês estão dormindo à noite, ela está presente. Então a gente começa a estudar aquilo que é chamado os bardos, né? São estados de manifestação da nossa consciência. Então nós temos o estado de manifestação da consciência, aqui, como nós estamos assim, na vida, acordados, né? Mas existe esse estado de manifestação da consciência à noite no sonho. Então, quando nós estamos à noite no sonho, é muito parecido com a situação da vida. Né? Assim. Naturalmente tem algumas diferenças, mas a gente, quando está imerso nisso, a gente não percebe. E entre as diferenças, tá assim, não tem sombra, não tem sol, não tem lua. E quando nós pensamos em algum lugar, nós rapidamente surgimos naquele lugar, é como se o sonho seguisse num outro cenário. Então nós trocamos de cenário dentro do sonho sem nenhum problema. Outras coisas também que a gente não se dá conta é que a gente não tem propriedades. A gente deixou o carro, a gente pagou uma fortuna pelo carro, dormiu, o carro sumiu, e a gente também nem se preocupa com isso. Eventualmente o marido ficou para trás e a pessoa não se dá conta também, né? Que é, enfim, um alívio assim, né? E a esposa também, a pessoa tem outras liberdades assim. Então as estruturas da vida da pessoa, elas não acompanham diretamente, a pessoa se desloca dentro do sonho, mas ainda assim a energia está presente. A energia oscila, a energia se desloca, a pessoa tem impulsos, ela não gostaria de fazer coisas, ou gostaria de fazer coisas, e a energia, ela não acompanha. Então a energia é modulada. Né? Quando nós estamos na meditação, a energia está presente. Quando nos aproximamos da morte, a estrutura kármica conduz a nossa energia de um certo modo. Então nós temos um processo de morrer. Isso é uma morte assim, por velhice, né? Que não é uma morte propriamente repentina, né? Mas uma morte no qual a pessoa começa
entra em decrepitude e se aproxima da morte. Ou adoece, uma doença que não seja tão rápida, a energia da pessoa é afetada, e a gente descreve a morte através da modulação da energia, né? Então, por exemplo, a gente vai dizer, quando a pessoa está bem, as 5 energias estão bem. Então a pessoa tem energia terra. Significa que a pessoa tem tônus, ela consegue sentar e não tem a sensação de esforço para se manter sentado. Ainda que tenha algum esforço, né? Por exemplo, vocês estão sentados sem se encostar em nada, né? Vocês estão assim. Tem algum esforço. Mas não é a gente não está sentindo um esforço assim para sentar, né? Vocês estão bem, tá todo mundo, ninguém vai morrer hoje, que eu percebo assim, né? Tá todo mundo com energia terra, né? Estamos, por enquanto, está bem, assim, né? Aí tem energia água. Por exemplo, as coisas fluem, se movimentam sem perturbar a energia terra, né? Nós não estamos rígidos. A gente não está sentado rígido. Nós estamos sentados, calmos. A gente pode movimentar, né? Mas nós estamos sentados. Todo mundo tem calor no corpo. Ninguém está comandando o calor, mas o calor está presente. Nós temos um impulso de respirar. Isso é chamado lung, né? O acionamento. Então tem o lung do elemento terra, o lung do elemento... aquilo que aciona o elemento terra, o que aciona o elemento água, o que aciona o elemento fogo, o que aciona o elemento ar. Então a gente para de respirar, daqui a pouco a gente respira de novo, né? Então nós temos um lung, isso garante a nossa vida. Aí tem um lung do elemento éter, tem um brilho na nossa mente, um brilho na nossa atenção. E nós estamos vivos. A descrição da morte, em termos de energia, é assim. O elemento terra começa a se dissolver. A dissolução do elemento terra significa que nós temos dificuldade de ficar sentados. É como se a gente estivesse muito cansado. Todo mundo já teve alguma doença, já teve febre, já teve várias coisas, né? Eu acho que um certo número de pessoas já teve dengue também, né? A dengue é um fenômeno geral, assim, né? Eu custei a entender essa diferença. Aí tem dengue, que é assim, aí a pessoa... parece que fica muito difícil. Eu não tive ainda, né? Também não faço questão, isso não... Eu já ouvi falar que a pessoa pensa que vai morrer, né? Que aquilo, né? Já teve dengue? É assim mesmo? Moleza total, né? Então, elemento terra... Pessoa... Aí, elemento água. Quando a pessoa se aproxima da morte mesmo, eu acompanhei algumas pessoas assim. Quando a morte não é rápida, a pessoa fica por semanas, meses assim. A pessoa começa a ter dificuldade, ela não, mesmo que ela tenha sede, ela não consegue deglutir a água. Se a pessoa tomar soro, ela começa a inchar. Porque o lung do elemento água, que absorve a água, que permite metabolizar o elemento água, ele caiu. Então a pessoa não metaboliza a água não fica viva dentro do corpo, ela não é absorvida pelas células, porque falta energia de acionamento que permite essa conexão, né? Assim. Então a pessoa tem a pessoa tem sede, mas não tem capacidade nem de deglutir, ela não... Quando isso vai piorando, né, então a pessoa vai perdendo também a mobilidade. Ela não só ela tem dificuldade de sustentar o corpo, mas ela tem dificuldade de se mover. Então todo mundo que já teve uma doença muito grave, teve um acidente, né, a pessoa lembra disso. Eu já tive acidente uma vez. Aí eu lembro perfeitamente disso. Assim, né? Eu não conseguia não só ficar sentado, como não conseguia me virar, nem ajudar a pessoa que ia me virar. Eu não tinha tônus nenhum para me mover.
E, na sequência, a temperatura começa a cair. A temperatura do corpo. A gente não tem capacidade de manter a temperatura. Então, aqui eu acho que vocês estão num ambiente quente, né? Lá no sul, a gente pensa, acho que eu vou morrer, né? Em algumas circunstâncias, porque as mãos ficam geladas, os pés gelados, né? Naturalmente tem algumas pessoas que não sentem isso, mas tem outras pessoas que sentem, né? Sentem assim, a pessoa se agasalhou, mas o pé continua gelado. Não sei se vocês entendem o que eu quero explicar. Assim, aqui é um fenômeno mais raro, né? Mas é isso, né? Então, a pessoa começa a esfriar. Então, quando nós nos aproximamos da morte, o elemento fogo, ele vai se reduzindo. Então, mesmo que a gente esteja coberto ou aquecido por fora, a gente tem as extremidades frias. A energia não circula por dentro do corpo. Isso já é prenúncio da morte, porque o elemento fogo, ele garante a vitalidade das células, ele garante o funcionamento das células. Quando o corpo começa a esfriar, o elemento fogo não está mais funcionando. Então, é como se não houvesse o processamento da energia da própria vida dentro do corpo, né? A vida começa a se retirar do corpo. Na sequência, elemento ar. Então, quando nós estamos avançando nesse processo, a nossa respiração começa a ficar difícil, né? A respiração, ela é comandada pela energia do elemento ar. Ela não é o pulmão. É a energia que aciona o pulmão. Quando está muito doente, a pessoa inspira e expira. Quando ela expira, ela dá uma paradinha assim. Ela pensa, eu volto ou não volto? Ela não tem ansiedade. Ela de novo respira. Pelo sim, pelo não, respira de novo. Eventualmente, numa dessas vezes, ela faz... E o elemento éter entra em dissolução. Ou seja, o olhar escurece. E a pessoa olha para aquele escurecimento e ela dirige a atenção da mente para aquilo. E esquece de respirar de novo. Aí foi. Se alguém disser, fulano, acorda, volta, a pessoa. Porque ela está ouvindo, ela está inteira. Mas ela já estava indo. Volta, você não me pagou. O pessoal, não, eu vou, agora eu vou. Assim, a morte é isso, pessoal. A pessoa entra num sonho. Se vocês experimentam assim, deitem para dormir, tem um certo risco, né? Se deita para dormir, assim. O elemento terra, ele elemento água, que para de se mover, né? Elemento fogo, a gente esfria, puxa um lençolzinho assim, né? Aí vem elemento ar, a respiração fica longa, assim. Aí vem uma nuvenzinha no olho, assim. E vocês começam a responder à aparência do que surge dentro. Aí, deu. Aí vocês perdem a consciência mesmo que os sentidos estejam vivos, vocês perdem a consciência das coisas ao redor. Por quê? Porque a atenção da mente se voltou para a nuvenzinha que corre por dentro dos olhos. Aí vocês começaram a sonhar. Se vocês seguirem praticando meditação, vocês vão perceber que vocês baixam os olhos, deixam eles semicerrados, uma frestazinha aqui. Aí vocês viram o olho
para cima. Ele fica atrás da pálpebra, mesmo que tenha luz entrando por aqui, vocês viram para cima. Aí daqui a pouco, naquela parte atrás da pálpebra, que é escura, começa a aparecer alguma imagem. Ou seja, nossa mente começa a produzir imagens. Vocês começam a responder aquilo, daqui a pouco vocês estão percebendo. Só que vocês estão em silêncio, em meditação, vocês vão oscilar ali dentro. Vocês vão ver o sonho surgindo. Vocês vão perceber o sonho surgindo. Enquanto vocês percebem aquilo, aí vocês comandam a energia, mantêm a energia do elemento terra, do elemento água, do elemento fogo, do elemento ar, do elemento éter. Mantém a energia. Deixem o sonho surgir. Aí vocês estão entrando conscientemente dentro do sonho. Ele está surgindo. Assim, vocês veem perfeitamente. Se vocês voltarem à fresta de luz que tem embaixo, vocês podem voltar aos sentidos físicos ao redor, né? Aí vocês estão acordados de novo. Daqui a pouco aquilo pesa, vocês voltam para a nuvenzinha. Assim. A nuvenzinha fica mais interessante. Aí a gente vê perfeitamente como é que o sonho começa. Né? Aí vocês vão perceber que mesmo quando a gente está acordado, a gente não pensa apenas discursivamente. A gente produz imagens o tempo todo. Vocês vão ver, por exemplo, quando estão aqui assim, observando as imagens, vocês se dão conta que o pensar significa produzir imagens. As imagens embasam o pensamento. Elas dão solidez, facilitam o pensar, né? As várias imagens. Assim. Mas aquilo está tudo movimentando energia, né? Tudo movimentando energia. Se vocês quiserem fazer uma criança dormir, isso eu já fiz várias vezes assim, com meus filhos pequenos, né? Aí vai botar na cama e diz, eu não quero dormir, não estou com sono, né? Ah, não precisa ter sono, não. Você só fica bem calminho. Assim. Deixa o corpo pesar. Assim. Deixar o corpo pesar, dissolver o elemento terra, né? Deixa o corpo pesar. Assim. Agora fica bem confortável, bem molinho, assim. Dissolução do elemento água, né? Não se move mais. Agora vê que está o corpo esfria um pouco, vou puxar um lençolzinho, se o corpo está esfriando assim, vai ficar mais quentinho. Agora você respira bem longo, assim. Agora vem uma nuvenzinha na mente, assim. Aquilo não dá 2 minutos, plum, dormiu. Assim, se vocês fizerem isso para vocês mesmos também, vocês vão dormir. O que não deixa dormir, assim, a gente está acalmando o corpo. Deixei a porta aberta. Aí, levanta. Aí tem algo que aciona dentro, entende? A nossa energia. Nós vamos lá. Nós estamos cheios de estruturas kármicas que nos afetam. Então, é só dentro daquela nuvenzinha que começa a surgir, aparece um ser assustador. Nós, tem que resolver tal coisa. Então é natural isso. Né? Se vocês começarem a estudar os textos budistas, estudar a vida dos mestres, eles vão aparecer nos sonhos. É matemático. Se é eles ou não é, saibam, não é. Mas enfim, é. Porque são as regiões de sabedoria que a gente entrou quando estava estudando os textos. A gente entrou naquilo. Os mestres são as regiões de sabedoria, eles não são alguém. Eles são essas regiões de sabedoria que a gente também acessa. Né? Então, aquilo começa a surgir sonhos dentro. São sonhos lúcidos, são sonhos inteligentes que começam a se manifestar. Assim. Eventualmente vocês também acordam e escrevem aquilo. Uau! Profundo. Ouviu, o Dalai Lama disse tal coisa para mim. Assim. Aí começam a surgir os mestres. Né? É quando as pessoas dormem, os mestres têm que trabalhar. Assim. É um trabalho. Né? Se fosse assim, né? Ia ser difícil. Né? Mas, enfim, todo mundo vai praticando, vai estudando os textos, termina
também tendo as intuições todas, vão surgindo, isso como se os mestres estivessem falando, né? Mas tudo isso se movimenta através da energia. É assim. Se a gente está iniciando o nosso caminho, a nossa conexão com a energia, ela se dá através da responsividade, né? Surgem coisas e nos arrastam numa direção, nos arrastam em outra. Então a gente precisaria desenvolver a capacidade de não ser arrastado. Então a moralidade no início do caminho é não ser arrastado pelos impulsos das coisas que aparecem. No final do caminho, a moralidade é, no que diz respeito à energia, é não mover energia pelas aparências. A energia, ela é autossurgida e na ação no mundo essa energia se derrama sobre os seres. Ela cria mundos, ela cria condições favoráveis para os seres viverem melhor. Que é como, por exemplo, uma mãe ou um pai é capaz de transformar um apartamento que eles compram num lar, que é uma coisa bem diferente. As paredes, elas não são a casa, mas elas podem se transformar, né? O local, ele é transformado pela energia que nós vamos colocar ali dentro. Então nós manifestamos uma energia e essa energia se estabelece no local. E essa energia é o lar, né? Então nós temos essa capacidade de, onde nós chegarmos, construirmos ambientes favoráveis. Quando os mestres se movem, eles constroem mandalas. Mandalas não são casas propriamente, mas são casas num certo sentido, porque elas são mundos inteiros. São visões inteiras de mundo. Alguns anos atrás as pessoas desenvolveram essa noção de mundo globalizado, né? Isso é uma forma de descrever uma bolha de realidade do samsara. Essa globalização, ela vem pela globalização da economia. É algo muito estreito, mas isso terminou se estabelecendo, porque através dessa conexão da economia, a gente termina estabelecendo essas coisas assim, como se fossem válidas, né? Aí surge, por exemplo, surge alguma coisa que a gente vai chamar Comunidade Econômica Europeia, né? A Comunidade Econômica Europeia, a União Europeia tem uma função econômica, né? Como aqui a gente fundou o Mercosul, né? Eu acho um escândalo ter colocado esse nome, né? Podia ter chamado a Comunidade dos Países da América do Sul, da América Central, alguma coisa assim, né? Mas não Mercosul, entende? Mercosul, aquilo é uma coisa econômica. Aí tem assim, exposição de arte do Mercosul, ficou tudo assim. Não importa, as coisas que não cabem na visão econômica ficaram vinculadas à visão econômica. Não tem razão. A música do Mercosul, a cultura do Mercosul, isso não tem sentido. Isso é muito mais amplo do que o aspecto econômico, né? Mas essa ideia ela vem e se estabelece, né? Do mesmo modo surgiram as ideias de países, né? De regiões, assim, né? Então vai surgindo essas visões. Essas visões elas são kármicas, as visões problemáticas, né? Mas no budismo tem as visões como, por exemplo, terras puras, mandalas. São outras visões, né? A nossa energia se move de um outro jeito. Por exemplo, as terras puras eu considero de grande importância, assim. É como se a gente estivesse pensando como que o mundo poderia dar certo, né? Para o mundo dar certo, as pessoas deveriam se relacionar desse jeito. Para se relacionar desse jeito, elas deveriam praticar, por exemplo, compaixão, amor, alegria, equanimidade, etc. Então, se a gente pegar se a gente descobrir, por exemplo, que sem compaixão, amor, alegria e equanimidade, nós vamos ter muitos problemas. Mas se a gente seguir com compaixão, amor, alegria e equanimidade, os problemas se resolvem, as relações começam a se arrumar
e depois nós vamos gerar generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria, e o mundo todo começa a ter relações melhores, e ele se torna mais favorável, e a gente tem boas ideias sobre como equilibrar o ambiente, como proteger as crianças e tudo andar melhor, a gente estabelece uma terra pura. As terras puras, elas são veículos que nos levam do lugar difícil onde nós estamos em direção a um lugar espiritual elevado, em direção às mandalas. Elas não são as mandalas, mas elas nos levam às mandalas, né? As mandalas se estabelecem, por exemplo, a partir das 5 sabedorias. Por exemplo, através da sabedoria da igualdade, sabedoria do espelho, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, sabedoria de Dharmata, que revela o aspecto último. Então, a partir disso, nós temos a visão dos mestres. A visão dos mestres é as 5 sabedorias. Eles olham tudo com esse olhar. Quando eles olham com esse olhar, eles transcendem totalmente o samsara. Mas eles conseguem se mover dentro do mundo. A energia deles não depende das aparências, eles derramam as energias e constroem as terras puras, que são lugares mais favoráveis para as pessoas. Assim. Nos tempos de degenerescência, a nossa capacidade de manifestar 5 sabedorias se reduz. As terras puras, elas se tornam difíceis. Então, nesse sentido, as pessoas têm outras doenças, o ambiente se desequilibra, as coisas todas se desequilibram. Porque os valores que nos permitem olhar, a capacidade nossa de olhar os outros seres e de se alegrar com os outros seres da sabedoria da igualdade, ela se reduz. Então, nós começamos a ter dificuldade nisso. A nossa energia só funciona a partir de um autocentramento. E se ela funciona só a partir de um autocentramento, nós lutamos uns contra os outros, nós brigamos uns com os outros constantemente. É como os tibetanos têm um exercício de meditação que é interessante assim. Ele diz: você pegue uma coisa com uma mão e dê para a outra mão. Aí essa mão fica um pouco carente assim, porque ela deu para outra, né? Aí ela pede de volta, aí nós damos de volta. Mas a gente facilmente constrói a divisão. Nós treinamos. Se eu der de um lado para o outro, eu me sinto carente por ter dado. Né? Assim. Para nós não faz sentido, né? Porque, enfim, as duas mãos são o mesmo. Mas eu posso dividir isso. Eu considero que essa mão, então, está oferecendo para a outra e ela vai ficar sem. Então, essa coisa simples e ao mesmo tempo absurda, ela revela o autocentramento, né? O nível de autocentramento. E nós temos, por exemplo, quando a gente oferece alguma coisa para outra pessoa, a gente se sente carente porque ofereceu para o outro. Então nós temos uma dificuldade de oferecer, porque a gente não é capaz de se alegrar que o outro tem aquilo. Se a gente se alegrar que o outro tem, nós oferecemos felizes, mas a nossa visão ela se prendeu a uma mão, ela não é capaz de ver a outra mão, né? A outra mão seria outra pessoa, por exemplo. Nós temos dificuldade de ver. Então, quando a sabedoria da igualdade ela entra em colapso, nós temos o surgimento dos tempos de degenerescência. A caracterização dos tempos de degenerescência é quando, por exemplo, nós nos tornamos seres famintos, né? Nós nos tornamos carentes. Quando a nossa carência se amplia, nós ficamos violentos, que é o reino dos infernos. Então, esse é uma característica assim. Isso vem da corrupção do reino humano. O reino humano ele é sustentado pela sabedoria da igualdade, pelo amor que a gente possa ter uns pelos outros, pela capacidade que a gente possa ter. Então, quando essa capacidade, quando nós estamos focados em coisas estreitas, treinados para operar de forma estreita, insensível ao que acontece ao redor, a sabedoria da igualdade se torna algo estranho. Do mesmo modo, as 5 sabedorias. Aí as terras puras murcham. Surgem os tempos de degenerescência. Nós estamos
centrados. Um dos sinais dos tempos de degenerescência é a depressão, que é uma atribuição, que é uma consequência natural do autocentramento. E eventualmente ele é um autocentramento funcional. Nós somos treinados e somos obrigados a nos manter autocentrados, né? Se vocês olharem os mestres para o outro lado, eles não buscam nas coisas a energia. Eles têm energia autossurgida. Essa energia se derrama sobre as coisas, sobre os seres. Eles beneficiam os seres como atividade principal deles. A sabedoria da igualdade. Assim, eles são como jardineiros também, que cuidam das plantas. Eles cuidam nas várias direções, mas eles não se sentem desgastados com isso. É como uma mãe cuidando dos filhos. Ela não se sente desgastada, ela se alegra com isso. Ela não tem uma distância entre ela e os filhos. Se os filhos estão bem, se alguém elogia os filhos, ela se sente elogiada. Não tem distância. Os pais também, né? Assim, eu falo das mães, os pais também. Então é assim. Essa é uma inteligência que não é de alguém. Essa inteligência, ela também não se limita aos seres humanos. Vocês vão ver nos outros seres. Agora nós crescentemente estamos estudando e descobrindo assim. Os animais têm essa capacidade não só de cuidar uns dos outros, né, da mesma espécie, da mesma família, mas eles também têm capacidade de cuidar dos seres cruzados, né? É muito comovente ver essa relação também com os seres humanos. Eles eventualmente cuidam dos seres humanos ou cuidam uns dos outros. Eu vi alguns estudos assim interessantes, sabe, de animais protegendo espécies cruzadas. Então essa a capacidade, por exemplo, a inteligência, ela não pertence a um aspecto humano. A inteligência é como se fosse um aspecto divino, se a gente quiser usar essa expressão, né? Ela é algo que pode se manifestar em diferentes seres, constantemente. Ela se manifesta nos animais, se manifesta nos outros seres. Inteligência é a capacidade de ultrapassar suas fixações, suas limitações, suas bolhas de realidade. Os animais não são totalmente condicionados. Se eles fossem, eles não adquiriam essa cara humana que eles têm hoje, quase os pets, né? Os pets estão ficando humanos, assim. Às vezes são mais humanos do que outros seres humanos. Com certeza eles são menos animais do que os animais, usualmente, né? Pegar um cachorrinho de casa e deixar ele na proximidade desses cachorros malfeitores, assim, de rua, ele corre para qualquer pessoa, assim, né? Ele diz, não, me salve desses outros cachorros que vêm me cheirar aqui, né? Eu sou um ser humano de 4 patas, mas ele se sente mais identificado com os humanos, assim, né? Assim, não pensa, uau, que maravilha, agora estou encontrando os malfeitores da rua aqui, estou feliz, né? Tá certo que tem algumas surpresas também. Eu lembro de um amigo me contando que ele conhecia um cachorro que era um cachorro de uma pessoa também, cuidava ele sempre dentro de casa, aquilo tudo, né? Eu não sei o que aconteceu com aquela família, esse cachorro terminou sendo largado como um cachorro de rua, né? Aí passou um tempo, ele virou chefe da gangue da rua. Assim, né? Ele virou o poderoso ali, né? Ele é que mandava ali, né? Assim, eles pensaram, bom, vai ser trucidado, mas que nada, ele enfrentou os outros e dominou o pedaço. Então pode acontecer isso também, né? Então, esse ponto da energia é interessante, né? Ver como que os mestres operam, como que nós operamos. Nós operamos dependentes e começamos a justificar que nós temos condicionamentos que vêm das estrelas, dos planetas, etc., né? E os mestres, eles tentam ultrapassar os condicionamentos e manifestar isso a partir da energia primordial, né? Essa energia primordial é a clara luz-mãe, descrita desse modo, né? Quando a nossa energia está estável, sem condicionamentos, essa é uma região de sabedoria. Para nós surge a sabedoria do aspecto de energia, junto com a sabedoria discursiva, sabedoria de compreensão, do entendimento das coisas.
os mestres, eles guardam a capacidade de poder se mover respondendo à flutuação da energia condicionada. Por exemplo, se nós somos seres humanos e nós queremos nos manifestar no meio dos seres humanos, é necessário que a gente tenha condicionamentos correspondentes aos seres humanos. Senão nós não conseguimos entender o mundo humano. Se nós temos, por exemplo, se nós respondemos como os animais respondem, nós podemos entender o mundo dos animais. Se a gente tiver essa estrutura de respostas semelhantes aos animais. Então, se a gente contemplar os animais e ver como é que a energia deles se move, e a gente começa a movimentar a nossa energia daquele modo, nós podemos acessar a inteligência deles. Porque a inteligência se move, a inteligência se dá pela compreensão, a partir da nossa energia equilibrada, da compreensão do movimento da energia do outro. Aí nós vemos como que os condicionamentos se produzem sobre o outro para a energia se mover. Aí nós vemos isso. Quando a gente vê isso, nós temos uma compreensão de como é que o outro funciona. Então, a energia é super importante. A gente pode não ler pensamentos, mas a gente olha como que a energia se move, a gente está vendo, está lendo os pensamentos dele. Porque a gente está vendo como que ele se move. A pessoa não se move por pensamentos, ela se move por impulso de energia. Os animais também. Então, se a gente quiser entender os outros seres, a gente precisa ver como que a energia deles se move. Se a gente perceber como que a energia deles se move, nós dominamos eles. Dominamos vida e morte deles. Porque é como o caçador. Ele sabe o que os animais vão fazer, ele vai caçar. Sem salvação para os animais. Né? Isso vem da nossa capacidade de parar. Essa parte ela é muito interessante. Tem alguns praticantes, aliás, tem um grande praticante histórico, assim, que é Buda Ghosa, né? Um dos grandes autores budistas, assim, chamado Buda Ghosa. Buda Ghosa, ele compilou os ensinamentos budistas num tempo que o budismo estava entrando em degenerescência na Índia, pela continuidade das invasões islâmicas. Os grandes mosteiros começaram a desaparecer. Aí, o que havia, assim, pequenos ashrams, né? Pequenos mosteiros, pequenos grupos budistas, que eram remanescentes, mas não havia mais uma grande organização que pudesse manter todos os ensinamentos que o Buda tinha dado e os comentários dos mestres, pudesse manter aquilo intacto. Então, Buda Ghosa, naquele tempo, ele passou por muitos diferentes locais desses, compilando os ensinamentos. Como aquilo se deu um tempo longo depois do advento do Buda, ele pôde compilar como que os ensinamentos do Buda tinham repercutido geração após geração e como aquilo tinha maturado dentro da experiência das pessoas. Né? Então ele compilou esses textos. E um dos pontos que eu considero mais interessantes é a noção de Kadima, que ele trouxe. Né? Eu não conheço outro autor que tenha falado disso. Né? Isso diz respeito também à energia. Então, o Kadima vem da noção, vem a partir da prática de shamatha. Né? Em primeiro lugar, a pessoa estabiliza shamatha. Até o ponto que a energia está completamente equilibrada. Sem que isso seja uma resposta ao ambiente, mas é ao ambiente interno. O ambiente interno totalmente equilibrado, aí a energia se equilibra totalmente. Então, nessa posição totalmente equilibrada, ele olha algo. Não tem nada que a gente possa olhar que não movimente a nossa energia. Se a gente localiza, é porque a nossa energia de algum modo se moveu.
Então vocês olhem assim, por exemplo, olhem a fotografia de um filho. Da fotografia do filho, vocês vão perceber, a partir da experiência de olhar a fotografia do filho, vocês vão perceber a energia se movimentando em vocês. Vocês estão totalmente equilibrados, agora com aquele objeto, algo se move. Esse algo se move, mas isso não vem do objeto. O objeto, no caso, ele está simplesmente manifestando uma energia interna inseparável de uma aparência externa. Isso é chamado kadima do objeto. Então vamos supor, vocês veem uma árvore frondosa, linda. Dentro de vocês vem um contentamento e uma sensação de beleza e uma energia. Assim. Esse contentamento, essa expressão de beleza, essa energia, ela não vem da árvore. É algo que brota dentro. Então, na ausência da árvore, vocês também podem tomar esse kadima e fazer aparecer. Aí vocês treinam isso. Então, todos os objetos têm kadimas. Aí eu tomo a energia. Só que assim, essa energia estava escondida dentro de mim. Eu não tinha como acessá-la. Eu preciso de uma árvore frondosa na minha frente para ela aparecer. Mas ela é uma energia minha. Então vocês pegam, por exemplo, as flores ou pegam coisas assim encantadoras, né? Como flores perfumadas, né? Aí quando vocês sentem aquele perfume, alguma coisa acontece. Aí peguem o kadima daquilo. Isso é um tesouro que vocês têm dentro. Aí o mundo todo é constituído de muitos tesouros que parecem externos, eles são tesouros internos. Essa energia está disponível. Essa dimensão ainda é uma dimensão que trabalha com a diferença entre alguém que olha e algo que é visto. E aquilo que é visto aponta para alguma coisa interna. Os mestres, num treinamento superior, eles já não vão depender de aparências. Eles têm a fonte de energia autônoma, totalmente autônoma. Quando eles se manifestam nos lugares, eles produzem os conteúdos que as coisas passam a ter. Eles são capazes de dotar as coisas de kadimas. Eles são capazes de sacralizar as coisas, de abençoar as coisas. Quando eles abençoam, as coisas passam a emanar kadimas específicos, né? Por exemplo, nós tivemos anos atrás a exposição das relíquias, né? As relíquias dos vários mestres. E é muito comovente a gente ver fragmentos do corpo, ou fios de cabelo de grandes mestres, assim, né? Aquilo é comovente. Então é como se a gente estivesse acessando um kadima, né? A gente olha aquilo, algo surge em nós, assim, né? Mas aquilo está dotado dessa capacidade. Os mestres abençoaram, aquilo está dotado daquela capacidade de nos mobilizar, né? Assim. Então os mestres também, eles podem abençoar pedras, abençoar montanhas, abençoar prédios. Quando nós olhamos para os prédios, a nossa energia muda. Quando nós olhamos para as montanhas, para os lugares onde o Guru Rinpoche meditou, onde o Buda existiu, onde o Buda meditou, onde ele morreu, aqueles lugares eles nos afetam também, né? Assim, eles estão abençoados. Por que que aquilo nos afeta, né? Então é como, aquilo era uma montanha comum, era uma caverna comum, mas agora não é mais uma caverna comum. Algo se move em nós, né? E onde? A substância que mudou não é. É
É o Kadima, o aspecto sutil. Tudo pode ser dotado desse modo. Assim, né? Todas as coisas têm isso. De modo geral, elas são kármicas, mas nós podemos dotar as coisas de elementos favoráveis. Quando nós iniciamos o treinamento, nós estamos aprisionados às aparências energéticas que as coisas têm. Faz parte do treinamento da meditação até o tempo em que a gente consegue se libertar dos conteúdos energéticos que as coisas têm. Mais adiante, nós estabilizamos a energia autônoma. Mais adiante, nós nos tornamos capazes de oferecer energia nas várias direções. E mais adiante ainda, nós somos capazes de atribuir energia para as coisas. Da maneira que a gente constrói mundos melhores desse modo. Assim. Eu acredito que o meio mais direto, mais fácil disso é justamente meditar. Passou o tempo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Boa noite. Por favor. Meu nome é Maria do Carmo. Eu queria entender um pouquinho, assim, quando você está no bardo da vida e sofre uma morte súbita, sem dar tempo da dissolução dos 5 elementos, você renasce logo? Não sei. Quando a pessoa tem essa morte rápida, né? Por exemplo, um acidente, né? A maior dificuldade é que a pessoa não se dá bem conta, ela não consegue preparar a dissolução subsequente, ela não consegue preparar, alterar a consciência dela para sair do estado da vida sem levar muitas impressões do estado da vida, né? Porque o processo da morte, ele é ligado. Agora melhorou, já veio uma caixinha aqui. Então, o processo da vida, ele naturalmente é vivo, né? Dinâmico, assim. As coisas estão impregnadas de uma densidade, de uma intensidade. Por exemplo, os nossos inimigos são vivos, as nossas sensibilidades são vivas. Quando a gente entra no bardo da morte, que seria assim, o bardo do morrer, é super importante que a gente saiba que a gente está num processo de morte, que dentro de um tempo não muito longo a gente vai morrer. Porque a gente já entrou e não tem como retornar. Quando a gente sabe isso, a gente tem a tendência a encaminhar as coisas, né? A gente vai dar algumas coisas para umas pessoas, vai pagar algumas contas, vai mandar umas mensagens para alguém, olha, eu briguei com você a vida inteira, mas enfim, na verdade eu amava você, era isso. A gente vai tentar consertar as coisas, né? Então esse é o encaminhamento, é super importante. Se a gente quiser ajudar alguém, a gente ajuda a pessoa a perdoar os outros, a perdoar a si mesma, né? A focar alguma coisa elevada que possa conduzir a consciência dela no processo de passagem, né? Então isso é importante. Mas quem morre de forma abrupta não teve essa oportunidade. Então é natural que a pessoa, uma vez cessado o desmaio que dá, esse desmaio ele tem a seguinte razão: nós estamos operando a nossa mente a partir dos 12 elos da originação dependente. Então nós não estamos operando a mente de um modo puramente abstrato.
nós estamos na dependência da operação dos sentidos físicos. Ou seja, a gente pode parar assim e começar a imaginar coisas, né? Pode ver energias, pode olhar coisas sutis. Mas, de modo geral, nós olhamos coisas que afetam os nossos sentidos físicos. E a partir do que afeta os nossos sentidos físicos, nós fazemos elaborações. Então, quando nós nos aproximamos da morte, os sentidos físicos entram em decrepitude rápida, assim. Então, repentinamente, nós somos retirados daquilo. Isso é uma espécie de desmaio. Porque a mente, ela não se apaga, mas ela fica sem informação. É como se ela estivesse num estado que ela não sabe muito bem o que fazer, porque os canais de modulação da própria mente que ela estava operando, eles estão interrompidos. Entra em colapso. Aí o que se dá na sequência? Aí tem esse tempo, que é um tempo além do tempo, porque já não tem um tempo cronológico nisso. E na sequência surge um sonho, porque a mente ela é pródiga, ela produz imagens. Só que essas imagens são parecidas com as imagens da vida, porque a pessoa não teve tempo de purificar as imagens da vida. Então a tendência é que se ela teve ansiedades, essas ansiedades retornem. De um modo semelhante, assim, né? Esse é o ponto. A pessoa não consegue propriamente fazer um salto nessa passagem. Os tibetanos, especialmente, eles descrevem que se a pessoa tinha muitas raivas, essas raivas brotam como ambientes dos infernos, assim, como lugares muito aflitivos, muito ameaçadores. Se a pessoa estava tentando matar alguém, ela estava no meio de uma luta e morreu, ela vai renascer muito rápido no meio de uma experiência de luta também, como se fosse um sonho desse tipo. Então, o estado pós-morte, ele é parecido com um sonho. Só que, diferentemente do sonho, nós não temos o corpo para nos puxar para fora do sonho. É como se a gente ficasse aprisionado no sonho. Se a gente tentar acordar do sonho, a gente não consegue acordar do sonho. A gente só consegue ter outros sonhos e outros sonhos. Esse é o estado da morte, né? Dependendo como for esse estado, a gente tem sequências que vão piorando. Se a gente tiver méritos, a gente pode rezar dentro do sonho da morte, a gente pode rezar pelos mestres, pelas conexões que a gente tem elevadas da nossa tradição espiritual que for, né? Nós rezamos, isso conduz a nossa mente numa direção favorável. Mas, enfim, quem não teve a oportunidade de morrer com calma tem um prejuízo, assim, né? E também os suicidas, né? Se considera que não é favorável, assim, né? Por quê? Porque, de modo geral, ninguém vai suicidar por felicidade, né? A pessoa se suicida porque tinha alguma coisa muito aflitiva. Então pode ocorrer que o suicida tenha uma hostilidade à vida humana, porque ele dá um testemunho de hostilidade à vida humana, porque ele retira a sua própria vida, né? Então o renascimento de um suicida fica marcado pelo fato que ele não quer uma vida humana. Então isso é considerado muito desfavorável, né? Melhor a pessoa não suicidar. Passar, aguentar no osso aquilo até o fim, assim. Mas é isso, então. A gente vai se despedir, que é um pouco tarde, né? Eu queria agradecer pela oportunidade, né? Dizer que fiquei muito feliz de reencontrar a Sangha aqui e ver uma casa linda, né, que a Sangha alugou, assim, maravilhoso. Já tem um jardim de ervas lá, já tem um lugar para fazer uma oficina de artes, alojamento, sala de meditação, sala de eventos, cozinha. Achei aquilo maravilhoso, assim. Muito bem.
Dá para fazer retiros lá, né? Tem uma sala muito boa, tem lugares para dormir, banheiros, cozinha, um lugar calmo, né? Aqui perto, né? Muito bom, assim. O reino dos deuses da Ponta Verde. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem lom chosum ring lom che zaling sasum parpel dragyo chosum wadang midrau do sungele cho. Então, boa noite, obrigado.